Boa noite a todos, boa noite minhas amigas, meus amigos. Mais uma vez estamos juntos, mais uma live, mais um encontro. Vamos falar hoje de fé, mãe da esperança e da caridade. Mas antes, vamos aguardar a chegada aqui dos amigos, das amigas, para iniciarmos já com um número considerável de pessoas, né? E hoje também, dia de finados, que nós lembramos mais fortemente dos nossos amigos, nossos parentes, pessoas da nossa família, especialmente nossos pais, no meu caso especialmente, que já retornaram ao mundo espiritual, né? Vibrando por todos nossos entes queridos que retornaram ao mundo espiritual. E necessitamos de fé, né? Edgar Almeida, nosso primo lá de Aracaju, já está aqui conosco. Boa noite, você foi o primeiro aqui, hein? Seja bem-vindo, abraço na Neide, viu? Maria Vilma Cavalcante Ramos, minha amiga Marmuz Harmonia Chico Xavier, seja bem-vinda, minha amiga. O Marcos Valentim Granelli, também do Marmuz Harmonia Chico Xavier, os dois juntos aqui. Sejam bem-vindos, meus queridos. Na próxima quinta, não nessa, né? Acho que é dia 11, estarei com vocês, se Deus assim permitir, né? Na segunda quinta-feira do mês, fazendo mais uma palestra aí, né? Nessa casa de amor. A Rosa Bentley também já está aqui conosco, seja bem-vinda, dona Rosa. Beijo grande. Boa noite. Rosa Bentley, como eu falei, né? A Cristiane Augusto, minha amiga querida, ex-aluna do Irmão X. Está chegando aqui os amigos, já estamos já com um número considerável de pessoas. Suene Alves, nossa sobrinha querida, lá do Guarujá. Luiz Souza também está aqui. Seja bem-vinda, minha irmã. Vanderlei Godoy, palmeirense, campeão. Parabéns, meu irmão. Ganharam, fazer o quê, né? O meu não ganha mais nada. Né? Estou aqui, Ana Maria Rodrigues, Francine Maritima também, Eurides Ferreira Porto, irmã da aniversariante Dirce Porto da semana. Vamos parabenizar a Edith Godofredo, está também aqui conosco. E vão chegando os amigos aqui. Né? A Olga Queiroga, não estou conseguindo ver, Elvira Prati, Kétima Oliveira Pereira, Carmen Pontes, minha amiga querida, Helene Yuxu, da amiga Leandro também. Vamos falar hoje também dessa, né, dos finados, né? Vamos falar dessa separação, é muito importante ouvirmos alguma coisa a esse respeito. Dirce Porto está aqui, as duas irmãs já, né? Aniversariando, vamos parabenizar a Deolinda Alves Neves também, prima de Elvira, as duas primas, Isabel Cardoso, que estará conosco no nosso almoço. Espero que a Carmen Pontes também venha, ela falou que talvez viria. E a Marinha Alquiome e o Bruno também. Seja bem-vinda, Marinha. Vamos participar do nosso almoço, viu? O Chico Raquel de Moraes também. Estão todos convidados, viu? Quem quiser participar, me manda mensagem. Vai ser no dia 27 desse mês o nosso almoço de confraternização. Muitos não sabem, mas nós organizamos esse almoço já há 7 anos. Aliás, foram por 7 anos, desde 2013, mas demos nossa parada por 3 anos devido à pandemia e estamos retomando esse ano esse almoço com fraternização. São apenas 140 convites, porém os 120 adultos, porque normalmente vai criança, eu reservo esses lugares, e o número limitado de pessoas. Então, quem quiser participar, nós já temos uns 80 já reservados, nos sobra apenas uns 40, né? E é dia 27, ou seja, não tem muitos convites mais. Então, quem quiser participar, né, entra na mensagem, manda mensagem para mim, por favor, para que reserve o seu lugar, porque depois que preencher o espaço, eu não posso mais, né, aceitar ninguém, porque fica desconfortável, tá bom? Então, a Jane Ferraz de Matos também está aqui conosco, a nossa irmã lá de Minas Gerais, a Marlene Pérez, a minha amiga querida dos Olhos Azuis, Ivone Sanches também, a Vera José Carlos Romanucci também, né? A Sandra Romanucci, vamos agradecer, vibramos pelo José Carlos, né? Na semana passada, mas está tudo bem com ele agora.
Então nós vamos, agora vamos iniciar a nossa live, porque já está na hora, né? Já temos já mais de 30 pessoas, já, felizmente, aqui conosco. Então nós vamos iniciar a nossa live. Nós vamos falar hoje de fé, mãe da esperança e da caridade. Eu vou fazer essa live porque na semana passada eu fiz essa palestra no Centro Espírita Irmão X presencial. Algumas pessoas me perguntaram se ia ser ao vivo. Eu disse que não, porque o Irmão X não faz esse trabalho, né, de transmitir ao vivo, infelizmente. Então eu prometi para essas pessoas que eu faria aqui no Facebook. E estou fazendo hoje, cumprindo a minha promessa, né? Já que eu prometi, tem que cumprir, não é verdade? Mas antes de iniciar, eu quero pedir a todos um momento de paz, de harmonia. Hoje nós temos aqui um fundo musical, tem uma festinha aqui do lado, estão tocando um samba aqui, então vou ter um fundinho musical de samba na nossa live de hoje. Felizmente não é tão alta, mas vocês podem ouvir esse sonzinho, né? Faz parte, né? As pessoas estão felizes, estão comemorando algo, então, né? Já devem respeitar. Então, nós vamos fechar os nossos olhos por apenas um momento, agradecendo a Deus e a Jesus, a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos ampare. Vamos vibrar hoje, especialmente, o seu dia de finados, dia que o catolicismo, né, homenageia os mortos, que para nós são apenas espíritos que retornam ao mundo espiritual. Nossos entes queridos, nossos amigos, filhos, parentes, que retornaram ao mundo espiritual, nesse período principalmente tão turbulento que tivemos nessa pandemia, mas antes disso também, vibrando por eles, orando por eles, tendo a tranquilidade de saber que eles continuam vivos, a morte não existe, nos conformando, para que eles possam seguir em paz no mundo espiritual, porque se nós não aceitamos a separação, eles sofrem junto conosco, não conseguem seguir em frente, muitas vezes se sentem culpados de terem desencarnado. Mas no final da live eu vou falar sobre isso. Vou comentar no final da live também sobre isso, que também envolve fé, e caridade e esperança. Então, nessa calma, nessa paz, nessa harmonia, vamos iniciar nossa live de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos vibrar durante essa live, a partir desse momento, para que haja paz no nosso país, para que haja harmonia, para que tudo continue bem, as dificuldades que estamos presenciando nas ruas, que tudo termine bem e que a paz e a calma retornem ao nosso país. Graças a Deus e graças a Jesus. Fé, mãe da esperança e da caridade. A esperança e a caridade são consequências da fé. E às vezes também nem tanto, né, a caridade. Mas nós vamos falar disso também aqui, logo no início. A esperança não está ligada à fé necessariamente. Porque o ateu pode ter esperança e pode também praticar a caridade, não é verdade? E praticar a caridade esperando a recompensa, claro. Mas recompensa da terra, porque não acredita, o ateu não acredita, né, em vida após a morte. No Evangelho nós temos exemplos de pessoas que têm fé, apesar de serem romanos, no caso de Jesus, né? Tem aquele centurião que confia em Jesus, que tem fé, que ele comanda, o centurião comanda 100 soldados, por isso que é centurião, né? A palavra 100, e ele fala para Jesus que tem um servo dele que está muito doente e acredita que Jesus pode curá-lo. E ele fala para ele, eu sei que você tem o poder de mandar os seus anjos até lá para curar o meu soldado. Porque eu dou ordem aos meus soldados e eles me obedecem. Ele faz a comparação. E Jesus, sendo o mestre, se ele está pedindo aos espíritos de luz que vão até lá, eles vão. E realmente, quando ele chegou lá, o seu servo estava curado. Isso é fé. E aquele homem também, que tinha o filho lunático, que se diz, ele se joga no fogo, se joga na água. E ele fala que os discípulos de Jesus não conseguiram curá-lo. Se os discípulos não conseguiram curá-lo, ele fala, homens de pouca fé. Então os discípulos de Jesus também no início não tinham a fé, não acreditavam que eles conseguiriam fazer o que Jesus fazia. E a fé é muito importante. Se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele falava, ou seja, o grão de mostarda é a melhor semente que tem no planeta. E vira uma árvore enorme.
por isso que ele cita o grão de mostarda. Nós temos a fé do tamanho do grão de mostarda, vocês conseguiriam. Né? Eles perguntam, por que nós não conseguimos? Por causa da vossa pouca fé. E às vezes nós não temos a fé suficiente para, imaginando que não conseguiremos as coisas. E tem também as pessoas que não agradecem. Né? Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer a Jesus. Os outros foram todos correndo embora, esqueceram de agradecer a Jesus. Amai-vos uns aos outros, amai-vos e instruí-vos. Né? Jesus falou para nós amarmos uns aos outros, e Kardec falou para nós, amai-vos e instruí-vos. Por que a instrução é importante? Porque sem a compreensão, não se entende a fé. Sem raciocínio, a fé não se firma em nossa alma. Como a nossa doutrina foi codificada, né? Primeiro a parte intelectual, que Kardec não tinha fé. Kardec não acreditava. Primeiro veio a pesquisa, depois a constatação da vida espiritual. Que ainda não era a fé, que só veio após as comunicações, que trouxe a esperança. No que diz respeito ao que? A vida após a morte. Isso é esperança que a doutrina espírita nos trouxe nessa codificação, porque foi provado, né, que existia a vida após a morte, que uma comunicação com os espíritos, primeiro através das batidas, depois através da psicofonia, né, que é a comunicação através da voz e tudo mais. Quem quiser pesquisar, vá lá no livro dos espíritos, vá lá pesquisar, né, a nossa doutrina. Que mesmo que erremos, nós teremos que como nos redimir através da reencarnação. Né? E não iríamos ao inferno sem oportunidade, né? E que a forma de reparação seria a prática da caridade. Por isso que a fé é mãe da esperança e da caridade. A fé nos é exigida nos momentos mais difíceis. Nos momentos fáceis, com a saúde boa, com o bom emprego, com a harmonia no lar, com os armários cheios, nós somos sendo respeitados, é fácil ter fé. O apóstolo Paulo nos diz, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Olha, ninguém Castreiro me fala que a caridade é a mais importante. Porque a caridade é reflexo da fé no futuro. E a esperança também é reflexo da fé. Sem fé no futuro espiritual, nós não seríamos bons. Por que sermos bons? Por que eu vou ser bom se eu não tenho fé no futuro? Se eu não acredito no futuro? Espiritual, especialmente. Bruno Barros, seja bem-vindo, meu irmão. A Carminha já fala aí. Bruno Barros não tinha cumprimentado. É o marido e a esposa, ele e a Marinha. Sejam bem-vindos. Beijo no Ian, esse menino lindo. Tá bom? Esse teu filho chamado Ian. Quem? Rodolfo Gentil, aniversariante, está aqui conosco também. Boa noite, meu irmão. Meu querido Amado Centro Espírita Irmão X, saudade de você. Né? E como eu disse, a esperança também é reflexo da fé. Sem fé no futuro espiritual, nós não seremos bons. Por que eu vou ser bom? Se eu não tenho futuro espiritual. Mesmo a pessoa que não acredita no futuro espiritual, só procura ser bom. Por quê? Porque, mesmo sem dizer que acredita no futuro espiritual. Porque senão, por que seríamos bons, né? Antes pela justiça dos homens, justiça de Deus. A caridade se torna um hábito, né? Mas no início, não era assim. Né? Na verdade, tudo se traduz em amor. Porque o apóstolo considera a caridade como a mais importante. Por que considera a mais importante? Porque é a mais simples e porque é acessível a todos, independente da fé, da condição social. Porque se pode auxiliar apenas com a esperança do retorno. Como disse no início, ateus pode ser caridosos, né, neste caso. Sendo ateu, não acredita na vida após a morte, não é assim? Ou seja, na recompensa. Sua caridade, às vezes, pode ser mais desinteressada, porque não espera a conquista do céu como recompensa, mesmo porque ele não acredita no céu. Né? E, na verdade, a caridade é o amor em ação. Ser caridoso sempre não é fácil, não, né? Não estou citando a caridade material, mas a caridade moral. Quando nos damos conta, né, já estamos em desequilíbrio. Porque é muito difícil, algumas vezes, conseguirmos compreender algumas atitudes do nosso próximo. A fé é muito importante. Mas para se atingir a fé raciocinada que a doutrina espírita nos oferece, não é fácil. Né? É uma luta enorme. Né? É uma grande batalha. Porque ao sermos criados,
por Deus, lá no início, espíritos ainda ignorantes do saber, nós já possuímos a fé. A fé é inata aos seres humanos, mas é ainda muito rudimentar. Já se sente a presença e controle de algo maior. Isso acontece quando ocorre algo que não conseguimos controlar. E se inicia o raciocínio dessa fé. Mas lá no início nós nem sabíamos ainda o que significava a palavra fé e também o que era Deus. Mas já se sentia que algo de maior existia. Na formação das primeiras famílias, lá na pré-história, lá nas cavernas, ainda no tempo das cavernas, quando se iniciou a formação familiar de esposa e filhos, e consequentemente o amor ainda muito rudimentar, mas necessário para que os sentimentos fossem aflorados aos poucos. Só na formação da família que se formou o amor, né? E é quando, através do sofrimento, principalmente quando acontecia a morte da mulher ou daqueles filhos, se olhava para cima como se olha até hoje. Ainda hoje fazemos isso quando algo inexplicável, fora do nosso controle, acontece. Tanto é que na Libras, né? Eu gosto de estudar Libras um pouco, já tentei aprender muito, mas não consigo. Então Deus é assim, ó, olhando para cima. Sinal de Deus, né? Deus. Se olha para cima, né? Até no sinal de Libras. Então, já sabia que tinha algo maior, mas não sabia o que era, porque éramos rudimentados, nós éramos rudimentados, que passamos todos pela criação, pelo início. E se olhar para cima naquele tempo, era um pedido de explicação, algo que não conhecíamos ainda, que hoje denominamos Deus. E outras religiões denominam outros nomes, mas não importa. É Deus, o ser superior, o criador de todas as coisas. E mesmo hoje, possuindo conhecimento, ainda nos deparamos com este olhar para o alto. Quando ocorrem situações, não necessariamente por separações através da morte física, mas também por incompreensão da forma que muitos irmãos nossos agem, ou mesmo filhos, ou parentes, amigos, que realizam às vezes algumas escolhas que para nós não são as corretas, e as que nós escolhemos também para eles não são, que é muito difícil isso, cada um tem o seu pensamento, cada um tem o seu momento de compreensão. Hoje a escolha pelas drogas, por exemplo, tem sido muito comum, mesmo sabendo que o nome já diz tudo, droga, algo que leva este nome não pode ser bom, né? Ou por outras formas de escolhas, mas se fazem essas escolhas é porque se pensa que está no bom caminho, no caminho certo. Como é que eu vou escolher uma coisa que eu acho que não seja bom para mim? No caso de jovens, algumas vezes, querem chamar a atenção ou querem ser aceitos por determinados grupos, né? Por isso a fé em Deus, e se possível, né, direcionar essas crianças para o conhecimento das leis de Deus. Isso é muito importante. Eu falei criança que antes de ser jovem, se é criança, né? E se não houver no início, na infância, esse ensinamento, na juventude será muito mais difícil, muitas vezes até impossível. A fé só pode ser considerada raciocinada quando compreendemos sem reservas os fatos que ocorrem em nossas vidas. Principalmente os negativos, como eu disse no início, os positivos são fáceis. Quando tudo está fácil, é fácil ter fé. É fácil acreditar que Deus existe. E são esses que não faltam em nosso cotidiano, esses fatos negativos. Compreendemos e aceitamos determinados fatos que presenciamos em nossas vidas e algumas vezes extremamente difícil. Só através da prova e aceitação da reencarnação é que podemos conseguir compreender as razões dessas situações. Se não aceitarmos as reencarnações, muita coisa não entrará em nosso coração, em nossa aceitação. E os fatos que acontecem não são necessariamente, e não necessariamente estão programados. Não podemos esquecer que Deus não fica nos vigiando, não. Observando o que nós fazemos e escolhemos. Ele nos oferece o livre-arbítrio, a consciência e a inteligência. E será através dessas três que nós tomaremos nossas decisões, que podem repercutir para o bem ou para o mal. Não é assim? Muitas vezes nós pensamos que estamos agindo para o bem e aquele bem não é tão bem assim. Mas no nosso momento de entendimento é bom. E é assim que nós evoluímos. Mas só quando nós compreendemos que aqui que nós escolhemos não era bom. Eu pensava que era bom, mas não é. Então, eu preciso reconhecer o meu erro. E é difícil muitas vezes para nós. Né? Ou as escolhas coletivas, no caso de moradores de um condomínio, por exemplo, ou através da política também, quando se escolhe equivocadamente alguém para nos representar. Em todos os casos, estamos pensando em nosso bem-estar, porque ninguém tomou uma decisão
visando prejudicar a si e aos seus. E quem toma a decisão pensando, vou fazer isso porque vai prejudicar meus filhos? Não, ninguém vai fazer isso, né? Se nós participar, temos que participar, porque nós, participando ou não, nós teremos que conviver com aquela decisão coletiva. No condomínio não é assim? Se eu não vou na reunião e o grupo vai lá e decide alguma coisa, eu não estava presente, eu não posso reclamar depois, né? Então, a fé cega, essa é complicada. Tem a fé raciocinada e tem a fé cega, que eu vou falar um pouco, né? Pode nos levar a caminhos difíceis, não apenas em Deus, mas nos humanos também. Quando os seres humanos querem ser deuses. Temos exemplo triste de fé cega, não apenas relacionado à vida comum, quando é relação às religiões também, principalmente aqueles que são denominadas seitas, onde muitas coisas absurdas acontecem. Você assistia a um filme baseado em fatos reais, onde se formou uma comunidade, né, uma seita, em que, sem se perceber, todos se tornaram escravos. Inclusive as jovens eram abusadas pelo líder. O caso mais grave que conhecemos, da fé cega, e que chocou o mundo, foi o caso do suicídio coletivo provocado pelo Tim Jones, acho que em 1968, que convenceu aos seus seguidores, 918 morreram ao tomarem veneno para se encontrarem com Deus. Olha só, né? E ainda hoje presenciamos a fé cega, tanto em religiões como em outras situações também, quando se fecha os olhos e ouvidos para não ouvir e enxergar muitas coisas, que é o fanatismo, que é a fé cega, não apenas em Deus, mas também no que diz a respeito de Deus, né? E também em seres humanos, né? Não podemos acreditar em tudo que nos dizem. Quando se fecha os olhos e ouvidos para não ouvir, enxergar muitas coisas, estamos tendo a fé cega. E quando se tenta alertar, algumas vezes pode gerar inclusive inimizades. O único ser que devemos acreditar, de fato, e sem reservas, é em Deus e em Jesus. No Deus Pai misericordioso, justo e bom, tudo que disserem para nós, que Deus é ruim, que vai nos levar para o inferno, não é verdade. Deus é bom e nos perdoa e nos oferece a reencarnação como oportunidade de retorno, como oportunidade de reparação dos nossos erros. E não necessariamente aqueles que se dizem seus representantes aqui na Terra. Os conhecemos pelos seus absurdos e pelas práticas absurdas que possam apregoar. Basta nos lembrarmos de Jesus, como ele tratava a todos. Pregando a esperança, o auxílio que praticava não eram cobrados em moeda corrente. Não exigia que se usasse essa ou aquela vestimenta para ser auxiliado. Esses são os falsos cristos e falsos profetas que Jesus nos alertou. E a caridade? A caridade é a solidariedade, a tolerância. E caridade, quando pensamos em caridade, a primeira ideia que nos vem à mente é a esmola. Não é isso? Mas caridade não é só a esmola, ou não é exatamente a esmola. A caridade moral é a mais importante. Pestalozzi, o mestre de Kardec, fantástico, né? Até que tem o método Pestalozzi, até hoje algumas escolas, né? Ele era o mestre de Kardec, ele recebia as crianças em sua escola, sabe de que forma? De joelhos, porque ele queria ficar na mesma altura das crianças, para que elas não o vissem como algo grande, como alguém superior a elas. E nós também devemos, ou deveríamos, né, agir assim, não apenas com as crianças da idade física, mas pessoas que, apesar da idade adulta no corpo, ainda se encontram na idade física, na infância espiritual ainda. Porque às vezes nós deparamos com pessoas que estão numa condição de entendimento menor, às vezes nós não nos ajoelhamos para ficar na mesma altura, para entendermos, para procurarmos compreender. Nos colocarmos em sua altura, não nos imaginando superiores, né? Mas isso é muito difícil. Porque algumas vezes o que é claro para nós não é para os outros. E é muito difícil muitas vezes para nós termos a calma suficiente para esclarecer isso para as pessoas. Então, a frase que eu gosto muito que diz assim, que a caridade deixa seu perfume por onde passa. E deixa marcas que nunca se desfazem. Quem de nós não se lembra de algum fato marcante, né, relativo à caridade que recebemos em algum momento da nossa vida e que permanece registrado em nossas mentes, em nossas memórias e principalmente nos nossos corações? Não é verdade? Todos nós temos algo. E o interessante é que não necessariamente aquela pessoa que nos auxiliou, que nós
que praticou a caridade conosco, nós lembramos, elas não estão se lembrando do que fizeram para nós. Às vezes é algo que para eles foi tão sutil e para nós foi tão importante. Todos nós temos marcado na nossa mente uma palavra que nos disseram, um auxílio que nos ofereceram no momento difícil, que nós muitas vezes nem esperávamos que aquela pessoa nos auxiliasse. Nós temos aqui a gratidão por toda a encarnação e após a encarnação também. E aquelas pessoas muitas vezes não se lembram. E conosco também acontece. Às vezes fazemos algo para alguém, dizemos algo para alguém que para nós não teve nenhum valor tanto, e a pessoa tem aquilo gravado na memória por toda a vida. E por outras vidas também. Então, a caridade deve ser desinteressada. Né? Muitas vezes se pratica a caridade já esperando o retorno. Não podemos esquecer que a caridade que praticamos hoje, que nós às vezes queremos cobrar, aquela caridade pode ter sido oferecida a nós em outra encarnação, nós estamos apenas retribuindo. Né? Prova de fé nós vivemos todos os dias. Né? E nem notamos. Quando nós nos preparamos para dormir, colocamos aquele celular ou despertador, mas era despertador, né? Agora celular, né? Para despertar nós estamos tendo fé. Que nós temos fé que estaremos encarnados na manhã seguinte, senão nós vou morrer essa noite, eu vou pôr meu celular para despertar. Acontece isso? Naturalmente que não. Né? Então é uma fé que nós temos. Amanhã eu vou fazer tal coisa, né? Amanhã, os nossos planos para amanhã, quer dizer, nós estamos fazendo plano para amanhã, é porque nós temos esperança, temos fé que nós estaremos encarnados no dia seguinte. Né? Tudo isso é fé. Quando entramos em um avião, nós não perguntamos para o piloto se ele tem brevet, né, para voar, para pilotar aquele avião. Nós temos fé. Quando entramos na sala de cirurgia, nós temos fé que o médico e a sua equipe que irão nos operar, possuem capacidade para estarem ali e fazer aquele trabalho. E mais ainda, o mais importante, a fé em Deus que tudo irá terminar bem. Ter a fé nos mentores amigos, nos médicos do plano maior que estarão ali presentes, nos auxiliando, intuindo aos médicos no decorrer daquela cirurgia. Tem uma historinha que eu gosto muito, talvez vocês conheçam, que é a história daquele garoto que estava sentado numa poltrona do avião e ocorre uma grande tempestade, uma turbulência muito grande, e ele, mesmo sendo criança, não se abala, ele continua lá brincando com seu carrinho, muito tranquilo. E quando passou a turbulência, um dos adultos perguntou para ele, os adultos todos desesperados, perguntaram para ele assim, se ele não estava com medo. Aí ele responde assim, não, eu não estou com medo não, porque o piloto desse avião é o meu pai. Ele era filho do piloto do avião. Então não vamos perder a fé, a nossa fé em Deus, nós podemos não confiarmos nos seres humanos, mas a fé em Deus nós não podemos perder jamais. Deus está no comando de tudo, Ele é o piloto que nós podemos confiar. E o Jesus, para mim, é um copiloto, né? Que Jesus comanda tudo, está ali a postos, né? E Deus no comando de tudo. Né? Jesus, através de seus mentores, também do nosso lado, né? Os seus emissários, né? Não percamos a fé e a esperança. Em alguns momentos, todos nós nos equilibramos, dizemos coisas que posteriormente, muitas vezes, nos arrependemos, dizemos que não mais praticaremos a caridade e outras coisas por decepções que nós temos. A caridade moral, nesses momentos, é a mais difícil, que é perdoar aqueles que, por alguma razão, nos decepcionaram. E como digo sempre, nós também, de alguma forma, decepcionamos ao próximo. Porque o caminho correto é diferente para cada ser humano e as escolhas, né? Nunca nessa presente encarnação a fé foi tão necessária. Nesses 3 anos conhecemos dificuldades que jamais imaginaríamos que passaríamos. E hoje é dia de finados, como eu disse que ia comentar sobre os finados, né, no começo da live. Sempre nos lembramos mais fortemente nesse dia das pessoas queridas que retornaram ao mundo espiritual. Apesar de sabermos que as separações são temporárias, que a verdadeira vida é a vida espiritual, a saudade permanece em nossos corações. Né, amiga Leandra, que está aqui presente, pela separação do seu filho agora há pouco tempo. Ele está passando um momento muito difícil, vibrando por você, amiga, sempre. Tá? Mas o que a doutrina nos ensina é que quando a saudade é transformada em revolta, é mais complicado. E a não aceitação dessa separação se acaba prejudicando a sequência da vida daqueles que amamos e que estão no mundo espiritual. Por isso é importante que procuremos compreender que nada é por acaso. Nenhum desencarne por motivo natural ocorre por acaso. Nenhum desencarne por morte natural
né? Obra do acaso. Em caso de acidentes ou abusos, pode até ser. Naturalmente que em alguns casos a dificuldade na aceitação da separação é mais difícil. Quando se trata da separação de um filho, por exemplo, a dificuldade costuma ser muito maior. Mas nossa live hoje é o que? A fé, que é a mãe da esperança e da caridade. E no caso da morte física, a fé em Deus, em seus desígnios, é muito importante para que se consiga seguir em frente. Não apenas os que aqui permanecem, mas principalmente por aqueles que retornam ao mundo espiritual. Porque eles sentem o que nós sentimos. E devido à inconformação de nós que ficamos, ou dos que ficam, chegam inclusive a se culparem por terem desencarnado. A infelicidade dos que ficam infelicita os que se foram. Chico Xavier disse para nós. A infelicidade dos que ficam infelicita os que se foram. É uma frase para nós gravarmos na nossa mente. E a esperança também é muito importante. Se não temos fé em Deus e no futuro, não vamos acreditar que nos reencontraremos no futuro com aqueles que amamos em nosso retorno ao mundo espiritual. Porque a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Em algum momento iremos retornar também. Mas se ficamos aqui, vamos nos conformar, vamos seguir em frente, porque é importante para nós e para eles que retornaram ao mundo espiritual. Né? Cada ser reencarnante permanece aqui, cumpre o período programado para permanecer aqui em caso de morte natural, é claro. Muitas vezes a morte provocada por alguma razão, nem sempre se cumpre todo o período aqui. E a caridade, que é o terceiro item, que é o reflexo dos dois primeiros, a caridade conosco mesmo, evitando sofrer demasiadamente por fatos que não conseguimos mudar. Se o nosso ente querido retornou ao mundo espiritual, nossa revolta, tristeza extrema, não o trará de volta fisicamente falando, mas o trará espiritualmente, se nós nos equilibrarmos, que ele possa se equilibrar no mundo espiritual, e chegará um momento que sonharemos com ele, falaremos com esses entes queridos, abraçaremos, e temos a certeza no dia seguinte, quando acordamos, que nós estivemos com eles, e estivemos realmente. Mas se nós nos equilibrarmos, não conseguiremos ter esse contato, porque a vibração fica diferente. Quando nós dormimos, nós saímos do corpo, né? Por isso que diz aquela frase, morremos todas as noites. E quando nós dormimos, nós ficamos na mesma condição que eles que estão no mundo espiritual. Mas se nós estivermos numa sintonia boa, e ele também, não conseguimos nos ouvir, não conseguimos nos ver. Não conseguimos ter o contato. Quem de nós nunca sonhou com o ente querido? Um sonho tão verdadeiro, nossa, eu sonhei com fulano, parecia que era verdade. E realmente é verdade. Minha mãe essa noite... Nós conseguimos. Então, a minha querida Rita está falando aqui que a minha sogra sonhou essa noite com o filho que desencarnou. E é muito real. E é muito real, realmente. E assim, não aceitando, não estamos sendo caridosos com aquele que retornou ao mundo espiritual. Porque estamos impedindo sua sequência e evolução, né, no mundo espiritual. Não estou criticando, gente. Muitas vezes é difícil mesmo. Mas é importante que nós nos esforcemos para entendermos isso, para conseguirmos auxiliar a eles para que eles sigam bem no mundo espiritual. E para encerrar, vamos refletir. Será que nossos pais, que nos criaram, que nos ensinaram de uma forma ou de outra, a melhor forma que eles tinham para nos ensinar, será que nossos pais estão felizes conosco, com as nossas atitudes, com as nossas decisões, com as nossas escolhas que temos tomado em nossas vidas? Espero que os meus estejam felizes comigo. Né? A minha mãe católica fervorosa, ela sempre fala, você está entrando aqui em um lugar ainda, meu filho? Que é o centro espírita, né? Sim, mãe, eu gosto. Ah, não vai mais não. Talvez hoje é muito espiritual, não entenda melhor essas coisas. Como eu nunca tinha ido a casa espírita, não sabe como é que é, eles não sabem o que nós falamos. Mas enfim, amo demais a minha mãe, meu pai, seu José, Dona Geralda, que estejam bem no mundo espiritual e que Deus os ampare e ampare a nós também. Que um dia todos nós nos encontraremos, porque a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Enquanto estamos aqui no corpo, vamos fazer o melhor que nós pudermos por nós, né? Tendo fé, tendo esperança e não deixando de ter caridade, praticar a caridade. Né? Estamos sendo seres, né, com moralidade, estamos ensinando aos nossos filhos, nossos netos o caminho correto, através do bom exemplo. O que deixa felizes é ver que estamos procurando nos tornar seres humanos melhores e conscientes.
Muita paz a todos nós e aos que nos antecederam. Muita fé, muita esperança, né? E que nós possamos continuar praticando a caridade. A vida continua sempre, não nos esqueçamos disso, né? Mas antes de encerrar, eu tenho aqui que dar boa noite para várias pessoas que estão presentes, que eu não falei aqui. A Alessandra Rubino, minha companheira do Irmão X, trabalhamos juntos na última sexta, né, no G3D, na Desobsessão do Centro Espírito Irmão X, a Kétia Oliveira, Isilda Ferreira, Ioner Cunhano, minha amiga querida, Geraldo Cristino e Leila, claro, né, sempre juntos. Vibrações para o Cleiton, né, o nosso querido Cleiton, que está, né, na casa de repouso, o nosso amigo tão especial. A Maria Câmara Dias, minha companheira também de escola do Irmão X, do Carmo Laino, mãe da Sol Laino, beijo na Sol, Marginal Varenga, ela e o Osmar, sempre juntos, obrigado pela presença. Ione Neves, aniversariante, vamos dar parabéns daqui a pouco, o Zia Maciel, a Juliana Herculano, que é a filha da Ione Herculano, que estão a mãe e a filha, que beleza, né? Maraci Cachete, nossa amiga Nida, maravilhosa, Vera Lúcia, esposa do Anísio, abraço do Anísio, Solange Munhoz, Alexandre Pereira, beijo na esposa e no filho, a Rosa Bento, eu falei, a Maria Vilma Cavalcante Ramos, que também, que é lá da Harmonia, que eu cumprimentei no início, estou falando de novo. Então, muita paz e fé a todos nós. Uma frase do Chico para encerrar. Por maior que seja a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento da vida é sempre o momento de melhorar. Olha o que o Chico fala para nós. O pior momento da vida é o momento de melhorar. Por quê? Porque nós temos que ter fé, temos que ter esperança e fé no futuro. É nos momentos difíceis que é provada a nossa fé. É o momento de nós melhorarmos nos momentos difíceis. Precisamos ainda da escuridão para valorizar a luz. Infelizmente. Estamos nesse planeta de expiação e provas. Às vezes precisamos do sofrimento para valorizarmos as benesses que a vida nos oferece. Então, vamos agora às vibrações, aos parabéns. Primeiro eu vou dar parabéns aos palmeirenses. Foram campeões, oh meu Deus. Parabéns. Morro de inveja. Nem jogaram e já foram campeão. Né, Vanderlei Godoy? Deve ter mais algum palmeirense. Os Cristino também. Parabéns, Geraldo Cristino. E o Cleiton também, que o Cleiton é palmeirense hoje, né? Pelo amor de Deus. Isso mesmo, então, parabéns para vocês, né? E tem que falar de futebol também, né? Nós somos seres humanos, é uma live tranquila para que nós possamos parabenizar, né? Os corintianos que me desculpem, né? Corintiano, torce contra, eu também não torço muito não, mas fazer o quê? Né? Então vamos lá, Dirce Porto, aqui presente, minha irmã querida, minha companheira amada, né? Tanto fora no Espiritismo quanto fora dele, nossa irmã querida, dia 28 aniversariou a Dirce. Maria Ferreira, minha amiga querida, dia 28, a Maria Ferreira, aqui do Brice, esposa do seu José, parabéns, aniversariou também dia 28. E dia 28 foi dia de São Judas Tadeu. A nossa doutrina, como eu falo sempre, nossa doutrina não cultua a imagem de santos, mas São Judas Tadeu é espírito de luz. Nós só não cultuamos a imagem, mas nós respeitamos e adoramos os seres espirituais. E São Judas é também, né, da nossa espírito de luz, né? Discípulo de Jesus, é claro, né? Guilherme Valente, filho do meu Carlos Valente, da Cleide, parabéns, conheço desde pequenininho. Parabéns, aniversário dia 28, Gui, meus parabéns, um homem agora, né? Era um rapaz, uma criança quando eu conheci, um homem já com 2 filhos, né? Maravilha. Né? Rodolfo Gentil aqui presente, menino lindo lá do Irmão X também, aniversariou no dia 30. Larissa Simões, dia 1º. Ione Neves aqui presente, aniversariou no dia 2. Ariane Queiroz no dia 3. Alice Villani, que é mãe da Cíntia Villani, aniversariou também a dona Alice, parabéns, muitas felicidades para a senhora. Nós vamos às vibrações. Lembra que na live passada eu pedi vibrações no início, vibramos no final do nosso irmão José Carlos Romanucci, presente aqui na live, minha esposa Sandra Romanucci, pedimos por ele durante toda a nossa live, que estava naquele momento passando por uma cirurgia de próstata, ele já está bem, está em casa, e ele e a esposa Sandra agradecem a todos pelas vibrações que fizeram por ele está bem em casa, né Zé? Tá, beleza? E torcer para que
como era maligno, que não tenha que dar sequência de tratamento, que tenha sido sanado apenas com a cirurgia, que funciona assim. Vamos seguir vibrando, pedir à equipe do Dr. Bezerra de Menezes que siga auxiliando e amparando, a ele, a nossa Mel e a todos que estiverem com problema, não só desse tipo de problema físico, mas de todos, e também problemas espirituais, que muitas vezes são mais graves que os físicos. E eu pedi há um tempo atrás vibrações para Estela Vale, que é uma menina de 5 anos, se lembram? Que pediu vibrações no Facebook também, que ela estava com uma bactéria, estava na UTI, inclusive teve que fazer hemodiálise, estava muito grave. Ela já está em casa, e os pais e avós agradeçam a todos, né? Os rins voltaram a funcionar, ela já está em casa se recuperando, graças a Deus, então eles agradecem a todos. E agradecem em meu nome e da família, tanto nesse caso, como no caso Romanucci, mas a todos que nós fazemos vibrações, e também para o Gênero Ferraz de Matos, irmão da nossa querida Jane Ferraz de Matos, que está numa situação muito grave de câncer terminal em Minas, e ela falou que está num sofrimento muito grande, inconformada, e nós até conversamos um pouco, que tenha calma, Deus sabe de todas as coisas, nada acontece por acaso em nossas vidas, vamos vibrar por ele, orar por ele, para que ele tenha a resignação necessária, que nesse momento a resignação é muito importante, porque se nós não nos resignamos diante das provas, de nada adianta o sofrimento. É preciso muita fé, muita esperança nesses momentos tão difíceis. Então, convido a todos para o nosso encerramento, fechando nossos olhos, vibrando pelos enfermos, vamos vibrar especialmente hoje pelo nosso país, um momento conturbado, um momento difícil, pedindo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria, que cubra o nosso país com o seu manto azul sagrado, para que tudo fique bem, que as melhores resoluções sejam feitas, para que a paz retorne. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos perdoe pelas palavras ditas, muitas vezes desequilibrando, dizemos coisas que muitas vezes não deveríamos dizer. Às vezes, nós somos espíritos ainda evolução, às vezes nós ainda desequilibramos, ainda escorregamos, ainda nos desviamos do caminho. A palavra é muito difícil de ser dita, mas a prática muitas vezes é muito mais difícil. Nós possamos cada vez mais procurar nos melhorar, nos equilibrar, pedindo a Deus, a Jesus, que ilumine. Vamos nesse momento imaginar o mapa do nosso país, vamos iluminá-lo com a luz azul do nosso Mestre, para que a paz esteja presente, e que quem for escolhido para dirigir o nosso país faça as melhores coisas pelo nosso povo, para que nós possamos seguir em paz e harmonia, seguindo com nossas vidas, criando nossos filhos, nossos netos, para quando retornando ao mundo espiritual, deixarmos um país melhor para eles do que quando nós encontramos. Vou pedir ao Mestre Jesus que ilumine os nossos lares, os lares dos nossos amigos queridos, os lares dos nossos filhos, se os temos, iluminar nosso local de trabalho, iluminar a todos que nos circundam, para que nós possamos seguir em frente a nossa vida com paz, harmonia, com fé, esperança e, quando possível, praticarmos a caridade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas vidas, segundo a vez perdoa os nossos devedores, o que nos ofende, não nos deixe ter novas tentações, mas livra-nos de todos os males. Graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz a todos, uma ótima semana, e amanhã estarei lá no Jardininha, próximo ao meu Diadema, fazendo uma palestra presencial na Casa Espírita Irmão Clarence. Então, estarei lá reencontrando amigos e amigos. É uma casa que eu faço palestra lá umas 4 vezes por ano. Eles me convidam, generosamente me convidam, e eu vou com todo o prazer. Muita paz a todos, um ótimo final de semana. E que Deus nos ampare a todos e que ilumine os nossos seres queridos que estão no mundo espiritual, sendo que hoje é o dia das pessoas finadas
que é finados apenas fisicamente, porque espiritualmente não somos jamais finados. Somos imortais. Muita paz a todos e muito obrigado pela presença.